Queimação e refluxo, incômodo na garganta são alguns dos sintomas desagradáveis da azia. Mas afinal, o que fazer para prevenir esse desconforto no dia a dia? É isso que você acompanha agora. Sensação de queimação, gosto amargo na boca, arroto constante e incômodo na garganta. Todos esses sintomas caracterizam a azia. Ela ocorre quando o suco gástrico rompe o anel muscular que separa o esôfago do estômago, o chamado esfíncter. Com isso, o ácido gástrico, que é produzido pelo próprio organismo e que auxilia no processo de digestão dos alimentos, acaba fazendo o caminho inverso, subindo então para o esôfago, causando a sensação de queimação e regurgitação. De acordo com a gastroenterologista Cristina Mello, o problema pode ter várias causas. Ela acontece por diversas situações. Então, por exemplo, situações de estresse, a que a gente está passando hoje é um bom exemplo, né? Então, o nível de adrenalina aumentada no corpo, preocupações, ela leva a esse relaxamento da musculatura do estômago, fazendo com que esse ácido saia em direção superior, né? Os hábitos alimentares errados também, Nádia, com excesso, por exemplo, de frituras, refrigerante, alimentos muito condimentados, excesso de cítricos como laranja, cupuaçu, também favorece essa saída, né? Excesso mesmo de café no dia a dia, às vezes tem pessoas que têm o hábito do cafezinho de hora em hora, no trabalho ou em casa, né? Então esses alimentos, eles também favorecem. Tem também medicamentos que podem influenciar nesses sintomas. Mas assim como existem alimentos que podem agravar esse problema, existem aqueles que podem ajudar a reduzir esse desconforto. Por isso, a nossa equipe está aqui na Feira da Banana, no centro de Manaus, para saber quais são esses alimentos. Nós vamos contar com a ajuda de uma especialista. Doutora, é possível então fazer a ingestão de alguns vegetais e frutas que vão ajudar a gente a amenizar esse problema que é bastante comum? É bastante comum. De um modo geral, eu falo que a digestão começa na boca, né? Então, quando você tem algum processo de refluxo, má digestão, você tem que prestar atenção na mastigação. O estômago não tem dente. Então, o processo começa com a mastigação na boca. E combinar alguns alimentos e evitar alguns erros na hora da alimentação. Um alimento muito interessante para a gente evitar esses refluxos são os nossos tubérculos. Então, combinar carne, frango e peixe com cará, macaxeira, batata doce, batata portuguesa, o próprio inhame, são alimentos que eles conseguem diminuir a alcalinização do nosso estômago. Então, ele diminui o pH. E aí evita esse processo de azia, né? O alimento com aquele poder de refluxo que volta e arde um pouco a nossa garganta. Então, o ideal é evitar os alimentos que têm uma concentração do pH muito ácido. Então, sucos ricos em açúcares, o cafezinho após as refeições, refrigerante, consumir as refeições com muito volume de água. Esses alimentos, eles conseguem aumentar a acidez do estômago e aí a azia vai acontecer de uma forma mais abrangente nesse momento. Em contrapartida, os tubérculos conseguem diminuir a alcalinização da nossa digestão. Então, é interessante estar buscando esses alimentos e acrescentando nas nossas refeições. Eles são alimentos maravilhosos, porque eles conseguem diminuir o pH da alimentação ácida, e aí você não vai ter problema digestivo. Aqui a gente encontra a macaxeira. A gente tem um alimento riquíssimo na nossa região, que é a macaxeira, né? A macaxeira é um alimento barato, acessível a todo mundo e fácil de conservar. Você pode aproveitar a safra, cortar, colocar em saquinhos e congelar. E aí você vai ter macaxeira o ano todo, né? E aproveitar no período que está mais barato para fazer esse armazenamento. Agora a gente vai andar um pouquinho mais, porque ali na frente tem mais 2 alimentos que a gente também pode consumir. Pode e deve. São alimentos que têm antioxidantes, são alimentos que evitam câncer, por exemplo. Então, a gente tem essa riqueza na nossa região, que é um alimento que tem a coloração arroxeada. Essa coloração arroxeada faz com que limpe as impurezas do nosso corpo. E é um alimento também que diminui a acidez do nosso estômago. Então, ele tem que ser ingerido nas nossas refeições. A batata doce que está aqui do ladinho também.
Batata doce, então ela é um alimento também que tem um pH bom para ser ingerido nas refeições. Se você perceber, são alimentos da terra. Todos esses alimentos que vêm da terra, que são os tubérculos, eles têm um poder de vitaminas e minerais muito interessante. Então, o ideal é que a gente consuma esses alimentos nativos, alimentos nossos, porque eles têm muito nutrientes, muito mais do que o alimento que está na prateleira do supermercado. Então, por exemplo, o macarrão é um alimento que aumenta a acidez, então vai te dar um pouco mais de azia. A gente caminhando um pouquinho mais aqui na feira, a gente encontrou outros produtos, não somente alimentos. A gente tem, por exemplo, a pimenta. O que a gente poderia falar a respeito desses molhos, temperos que a gente encontra por aí, que são bastante presentes na alimentação dos amazonenses? Essa pimenta amarela ela é muito consumida na nossa região, mas ela tem um pH muito ácido, então ela alcaliniza, ela deixa o pH do estômago maior. Isso faz com que o alimento fique mais tempo no processo digestivo, então você demora mais para fazer a digestão e faz com que o refluxo aconteça. Você tem maior teor de oxidação no estômago, então você acaba aumentando e tendo processo de azia. Então a gente pede para ter muito cuidado com esses alimentos e evitar ao máximo esses alimentos industrializados. O ideal seria a pimenta mesmo. Utilizar a própria pimenta mesmo. A especialista explica que a frequência com que os episódios aparecem e se repetem pode indicar problemas mais sérios. Esse ácido no esôfago, ou até mesmo na garganta, ele pode causar lesão nesse trajeto em que ele faz, né? Fazendo uma esofagite, que é essa inflamação do esôfago, irritando a garganta, às vezes dá pigarro, dá tosse crônica e pode até mesmo, Nádia, ir para o pulmão e causar uma pneumonia crônica. A boa notícia é que tem solução. O tratamento ele passa por essa identificação das causas. Se é o estresse, controlar aquela situação de estresse, né, dentro do possível. Se é um excesso de alimentos que causa irritação, como refrigerante, café, cítricos, diminuir o consumo desses alimentos, né? E se é por uso de medicação, tentar tirar. Além disso, além de identificar essas causas, usar uma medicação que vai ajudar na cicatrização do esôfago, né? Então, são medicamentos que diminuem a acidez do estômago. Além, é claro, de comer sem pressa e mastigar bem os alimentos.